Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Hoje vamos falar mais um daqueles temas, né, que mistura cultura pop, geek com uma cultura, com a nossa fé cristã. Então beleza, bora lá. Hoje vamos falar sobre o Caçador de Marte, que é um personagem da DC, que é membro da Liga da Justiça e DC Comics, né? Das histórias de quadrinhos, dos desenhos animados, né? E que até apareceu na nova versão do filme da Liga da Justiça, né? No Snyder Cut. E, ao mesmo tempo, ligado à nossa à fé cristã no ponto do namoro santo, né? Bom, bora lá. Primeiro ponto, vamos apresentar o personagem para quem não conhece. Bom, o Caçador de Marte, né? Ou também John, como o nome que ele assumiu como terráqueo, né? Ele basicamente aconteceu, né? Vou meio que dar um pouquinho de spoiler, né, da história dele. Ele é um alienígena marciano, um marciano verde, que aconteceu, onde no planeta dele aconteceu uma guerra entre duas espécies que existiam, né? A dele e os marcianos brancos. Eles são pacíficos, mas os marcianos brancos são extremamente... O povo dele, né, do John, é pacífico, mas os marcianos brancos são extremamente agressivos. E acabaram matando praticamente quase toda a população de marcianos verdes. E restando apenas o John com o marciano verde, né? Isso a gente encontra, né, nas primeiras histórias, né, da Liga da Justiça, quando pega lá o primeiro ponto da Liga da Justiça, quando, por exemplo, a gente começa a pegar lá na história, né, da nova versão, a Nova Fronteira, e também lá no desenho da Liga da Justiça, por exemplo, aquela liga que passava na televisão nos anos de 2006, por aí, né, passava no SBT, sem querer fazer propaganda do canal, mas aí tá. Aí aconteceu, ele veio para a Terra procurando um planeta para se refugiar, e aí ele se juntou, apareceu uma ameaça à Terra inteira. E aí ele se juntou mais um grupo de vários super-heróis, incluindo o Super-Homem, né, a Mulher Maravilha, o Batman, em algumas versões, né, o Lanterna Verde, né, e por aí vai, e o Flash, aí se juntaram, e aí foi aí que deu início, de certa forma, a Liga da Justiça, nessas versões, né, das histórias. E aí o que acontece? Ele tem algumas características particulares, como os poderes que ele tem, né? Além dele ter uma cor verde, né, que é a cor natural dele, tem toda a característica física diferente, né, por ser um alienígena. Ele tem a habilidade de mudar de forma e até mudar a cor da sua forma, né, de si. E aí ele pode se passar por qualquer ser humano que ele tenha visto, né, entrado em contato, né. Beleza. Uma outra característica que ele tem é não ser humano, mas qualquer criatura que ele tenha visto, na verdade, por ser mais exato. Não tanto questão, podendo até existe possibilidade até de se transformar em animais míticos, né? Por aí vai. Tá. A segunda característica dele, né? O segundo dom, poder dele é ser empata. Os marcianos verdes, eles são empatas, ou seja, eles são conduzidos meio que pela emoção, e eles têm uma sensibilidade maior com relação à questão das emoções, dos sentimentos, né? E eles percebem os sentimentos das outras pessoas, lendo os sentimentos. E ele, junto com isso, tem a característica, o poder de ler mentes, né?
ler as mentes das pessoas e assim também, de certa forma, entrar em contato com aquilo que a outra pessoa está sentindo. E aí tem esse ponto, né? Além dele ter a habilidade de voar e por aí vai. E a habilidade de atravessar paredes. Tá bom. Agora, o que isso tem a ver com namoro cristão? Beleza, a gente chega agora. Vamos chegar lá agora. Bom, para quem não sabe, né, o namoro cristão é uma proposta, né, com base nos ensinamentos de Jesus Cristo, né, da nossa religião, nossa fé cristã, com aquilo que a gente aprende na palavra, né, na Bíblia, né, e que acaba pegando também pela tradição. O cristão ele é convidado a viver uma forma de vida diferente, com uma outra hierarquia, né, que conduz a vida dele, né, como que falo? De sentimentos e por aí vai, de relacionamentos e por aí vai. Por exemplo, a gente entende que primeiro lugar de tudo é Deus. E primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais é acrescentado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que procurar o reino de Deus, buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Jesus Cristo ele mesmo disse isso. Um outro ponto da hierarquia é amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente nunca pode amar uma pessoa ou um objeto acima de Deus, né? Porque isso a gente entende que leva ao pecado e o pecado nos destrói, ainda que de forma silenciosa, muitas vezes. Vai nos destruindo e a gente morre, primeiro na alma e por último na vida. Certo? Esse é o ponto. E aí, com relação ao nosso relacionamento com as outras pessoas, a gente entende que no nosso coração a gente tem uma raiz de pecado, né? Que foi deixado como marca do pecado original que a gente herdou dos nossos antepassados lá de Adão e Eva, né? E aqui eu não vou entrar naquela briga, né, de criacionismo com a ciência, né? Porque não vem ao caso, né? Essa discussão a gente vai deixar ela de lado. Mas a gente entende que por causa disso a gente tem o pecado. A gente acaba convivendo com a fraqueza para cair na tentação. Porque ao mesmo tempo que a gente tem o inimigo de Deus que tenta tirar todos nós que somos filhos de Deus do redil dele e nos levar à perdição que ele mesmo preparou para si, armou para si de certa forma, né? Para o sofrimento no qual ele vive. Porque ele quis ficar distante de Deus. E aí tá. Além disso, com relação a esses pontos, a gente entende que, em primeiro lugar, a gente, por causa dessa questão, dessa fraqueza que a gente tem, dessa raiz do pecado, a gente tende a ter os nossos afetos desordenados. O que quer dizer isso? Os afetos, de maneira bem simples, Deus ele criou a gente com uma força dentro da gente de procurá-lo, de segui-lo. Em toda criatura ele colocou isso, porque toda criatura foi criada por alguém e aquele que criou deixa nessas criaturas sua marca. E a marca que ele deixa no nosso coração, desde a nossa criação, né? Com a nossa criação, move com que toda essa energia que a gente tem dentro da gente procure a ele, ainda que aconteça que essa energia vá para outros lugares. Isso a gente até comentou uma vez em um dos episódios, né? Mas para ser bem rápido, falar um resuminho rapidinho, acontece que nesse meio a gente esse impulso que a gente tem é para seguir a Deus, que a gente
tem o desejo por Deus, essa busca por Deus. Mas muitas vezes a gente não tem consciência disso, mas esse movimento é interno. Aquele sentimento de busca de sentido, de buscar um sentido para a vida, de querer sobreviver da mesma forma que uma planta que, de certa forma, não tem consciência, quando ela sente a luz do sol, ela vai em direção à luz do sol, por isso que ela rompe a terra e sobe. Ou quando tem algumas plantas que nascem um pouco maiores, né, que nascem embaixo de pedras, elas às vezes até se contorcem e tentam contornar aquela pedra para conseguir chegar ao sol. Ou, de forma muito clara, o girassol, que muda o seu caminho para poder encontrar o sol, cresce virado para o sol. Da mesma forma, nós buscamos a Deus, ainda que nós não o conhecemos. Mas aí, a gente tem esse desejo. Por causa do pecado, o desejo ele se torna desordenado. Ou seja, a gente acaba podendo, né, com a tentação, querendo correr o risco de colocar esse sentimento de sentir que vai se ficar completo, porque essa falta que a gente sente de Deus, essa vontade de chegar a Deus, de abraçar a Deus, de buscar a Deus, ela é como se às vezes até se manifesta de certa forma num vazio dentro do nosso coração, que sente a vontade de ser preenchido. A gente sente essa vontade de preencher, e aí a gente pode acabar querendo buscar preencher com pessoas, com coisas, né? De forma até ambiciosa, né? Conquistas humanas e por aí vai. Só que acontece que Deus ele criou tudo perfeito. E quando a gente não realiza aquilo que a gente foi criado para viver, que é viver junto com Deus, o nosso coração pode procurar vários caminhos, mas sempre ele vai sentir falta quando Deus não está presente, quando Deus não está agindo no nosso coração. A gente vai sentir essa falta dele. E aquilo que a gente conquista pode ser temporário, o sentimento de preenchimento, mas depois aquilo vai perdendo o sabor, vai perdendo a força, né? E aí acontece isso. Da mesma forma acontece com os relacionamentos humanos. Às vezes, por causa dessa questão desses desejos desordenados e por aí vai, nosso coração ele acaba, às vezes ele pode acabar escolhendo saciar seus próprios impulsos, seus desejos, preencher esse vazio, passando por cima dos sentimentos das outras pessoas para conquistar isso. Por egoísmo, ainda que não seja percebido, podemos usar das pessoas. E assim acontece nos relacionamentos. Muitas vezes com relacionamentos onde não há amor, né? Onde se procura tá no relacionamento só pelo aquilo que a outra pessoa nos tem a oferecer. E quando aquilo acaba, descarta aquele relacionamento. De uma forma bem simples. Pode ser até meio polêmica, mas é o ato do ficar, né? Que acaba falando muito isso. Que é simplesmente de beijar alguém na rua, alguém, seja numa festa, por aí vai. Mas beijar, mas sem dizendo que não vai se apegar, né? Só para naquele momento, e deixa para lá, só por causa do calor, né? E ainda usando isso para às vezes para contar vantagem. Nossa, numa festa muitas vezes acaba falando: nossa, eu fiquei com sei lá quantas pessoas, beijei tantas pessoas. Acaba que por fora dá a impressão que assim, eu não quero me apegar a ninguém, porque eu não preciso disso para me ser feliz e por aí vai. Mas acaba esbarrando no ponto que
pode acontecer sentimento. Às vezes, o beijar alguém, às vezes a pessoa tem essa vontade de beijar porque ela está sentindo carência. E não sentir carência, não importa quem que seja, pode até machucar, maltratar, mas se for para preencher aquilo, pelo menos temporariamente, que seja. E assim acaba passando por cima dos sentimentos da pessoa, da outra e dos seus próprios sentimentos. Acaba se ferindo e ferindo a outra pessoa de certa forma. Por quê? Porque está usando daquela ferida, daquela fraqueza, daquele sentimento de vazio, e acaba caindo no erro, né? E aí o namoro cristão encaixa nesse ponto, né? Que a gente entende que, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer as pessoas, né? E aí tá, eu dou um tempinho aqui e volto no Caçador de Marte, né? O John. Os marcianos verdes, em vez deles, quando eles gostam de uma pessoa, de outro, né? De uma outra pessoa, por aí vai, quando eles gostam, sente afeição por outra pessoa, né? Eles, em vez de demonstrar isso com beijo, eles compartilham sentimentos. Por causa desse poder de empatia, de conseguir ler os sentimentos das outras pessoas, e até mesmo quando toca a pessoa, ele lê de uma forma mais concreta as lembranças das pessoas e conhece a história da pessoa. Eles fazem isso, compartilham conhecimento um do outro, se conhecem só pelo toque, e vivem e praticamente andam pelas memórias um dos outros quando tem permissão, né? Um permite para o outro, né, fazer isso, e assim se conhecem, e assim se unem, tem uma união mais forte. E aí, isso tem ligação com a proposta do namoro santo, porque o namoro santo, antes do beijo, mais importante do que satisfazer, né, tipo, esse desejo de, até mesmo não egoísta, né, de demonstrar que ama a outra pessoa, que gosta da pessoa com um beijo, né, com gestos de carinho, né, físicos, de contato físico, tem a questão do se conhecer para conseguir um relacionamento mais forte, mais firme. Porque o namoro, isso tanto para o conhecimento, né, da estudo psicológico. Para quem não sabe, eu sou psicólogo também, mas eu vou entrar um pouco nesse ponto para juntar, para facilitar também o entendimento. Para a psicologia, tanto para a questão da religião, e até mesmo, né, várias pessoas aprenderam isso com a convivência em outros caminhos, que para ter um relacionamento forte, um tem que conhecer o outro, e ainda que vivendo as fraquezas, fragilidades, né, os defeitos, e as qualidades, vendo os vários âmbitos que as duas pessoas têm, ainda querem ficar juntos. E isso precisa ser vivenciado para, se depois decidir por tornar o relacionamento mais sério, conviver com mais tempo, não acabar usando do outro e acabar ferindo muito forte o outro, não acabar se machucando tanto. Todo relacionamento pode causar ferida, pode machucar, porque somos seres humanos, não somos perfeitos. Perfeitos no sentido assim, temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, né? E ao mesmo tempo, a gente para ter uma ligação mais forte, a gente consegue acabar machucando menos, tendo conhecimento e tendo consciência disso, e buscando melhorar, amando a outra pessoa, né? Para ajudar a outra pessoa, um ajudar o outro, né? A se complementar e assim se tornarem mais fortes, né? Juntos e felizes.
por isso que a etapa, né, do namoro, a etapa do noivado é tão importante até chegar no momento do casamento propriamente dito. A psicologia, né, vários estudos e estudiosos colocam isso sobre a parte da orientação familiar, entendem que os relacionamentos mais firmes, para ter um relacionamento mais firme e saudável, é necessário ter esse conhecimento, conhecer o outro e se conhecer para machucar menos e ver, né, se são mais compatíveis e se vale a pena dar continuidade a isso ou não, certo? E aí tá. Por isso que esse ponto, dessa maneira que o marciano, o caçador de Marte, os marcianos, eles se relacionam, né, segundo a história lá da Liga da Justiça, da DC, ele é tão importante, né? Tem vínculo, né, com essa questão do namoro santo. E sobre essa questão do se conhecer, isso não acaba quando não se casa. É pela vida inteira. E o ser humano, ele pode mudar. A gente é orgânico. O que é orgânico pode se modificar com maior facilidade, né? Assim que a gente diz em vários ramos da ciência. A diferença entre o orgânico e o não orgânico é isso. Ele tende a se modificar. Pode se modificar. E aí, acontece que a gente muda com as nossas experiências e por aí vai. Então, à medida que a gente convive, quer manter um relacionamento saudável, é bom, importante a gente novamente continuar buscando se conhecer também as características novas que se adquiriu, que o outro adquiriu também, e de certa forma renovar esse relacionamento, né? No sentido de buscar fazer com que aquilo não se torne uma rotina chata, monótona, e assim acabar se desgastando ao ponto até de machucar um ao outro novamente. Por isso que é importante os gestos, tanto gestos de contato, né, como o abraço, o carinho, né, mas também os gestos de outra forma, né, de representação de amor. E é isso, basicamente. Então, no namoro santo, o mais importante, o namoro cristão, né, é conseguir ver Deus no outro, conseguir ajudar um ao outro, se conhecer e assim buscar a Deus junto. Um ajudando o outro a procurar Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Porque sempre, no relacionamento cristão, o convite que Deus nos faz não só para isso, mas para a humanidade toda. Para quem tem a vocação para matrimônio, por aí vai, é sempre um relacionamento a três. Eu, você e a outra pessoa e Deus. E Deus, ele fica no topo desse triângulo, né? E aí, à medida que os dois se conhecem, se tornam mais próximos e crescem também na fé, eles chegam a mais perto de Deus. E é assim que um namoro é saudável e é assim que o namoro cristão é saudável e se manifesta, né? Primeiro lugar a Deus, e buscando cuidar do outro sem machucar o outro, sem passar por cima do outro. É assim que acontece. Tá bom? Falei bastante. Basicamente era isso, e eu vou encerrar esse momento agora com vocês. E aí a gente se fala no próximo episódio, tá bom? Fiquem na paz, com Deus. Deus abençoe todos vocês. E mais uma coisinha. Se você gostou, compartilha. Se você tem uma sugestão de tema, ou simplesmente quer conversar comigo, né? Quer conversar e tal, pode mandar mensagem para mim. Eu vou colocar na descrição, né, todos os contatos, né, pelos quais você pode entrar em contato comigo. E é isso.
Se você também tiver alguma crítica sobre o episódio de hoje ou episódios anteriores, né? Pode fazer, fique à vontade, tá bom? É isso. Um ajudando o outro. E é isso. Deus abençoe vocês. Até mais, hein? Com Deus. Tchau.